Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão, querida irmã, você que tem que me acompanhado nessa jornada missionária maravilhosa. Te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. O evangelho que vamos proclamar encontra-se em São Marcos. Na primeira semana do tempo comum, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelho pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fique curado. No mesmo instante, o leproso, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes isto a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar, a divulgar muitos o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos. E toda parte vinha procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, os leprosos viviam separados da sociedade, ninguém podia tocar neles, ninguém podia conversar com eles, e se alguém se aproximasse, eles deveriam gritar: impuro. Essa é a característica daquela sociedade que davam ao leproso: impuro. Alguns leprosos teriam que andar com um sino, tipo esse sino aí, ó, com um sino, tipo aquele sino de vaca, né? De boi. Ele deveria andar com um sino para que todos, ao ouvir, soubessem que ali estava andando um leproso. Então ele era totalmente à margem da sociedade. Agora, o que Jesus faz ao encontrar-se com aquele leproso? Jesus não somente o cura, mas toca nele. Ora, como é que eu posso visitar um doente, levar uma palavra de conforto e ter medo de abraçá-lo? Ter medo de cumprimentá-lo, ter medo de tocá-lo? Claro que em certo momento, por exemplo, eu que vou com frequência a hospitais, nem sempre nós podemos interagir com toque com o doente, porque nos é proibido, para que não levemos contaminação para o doente, coisas assim, né? Então, muitas vezes nós somos proibidos, mas sempre eu peço uma luva, né? Consulto naturalmente a equipe que lá está, peço uma luva e toco mesmo do doente, né? Esse toque é muito importante porque muitas vezes a nossa palavra não chega naquele coração. Por mais palavras confortantes que aderimos, que pronunciamos, mas não chega ao coração. Mas quando tocamos na pessoa, aquele toque, aquela pessoa que está carente mesmo de ser tocada, de ser sentida, como se a pessoa pudesse dizer: sinta a minha dor, sinto como eu estou sofrido. E ao tocar naquela pessoa, a reação é diferente. É exatamente o que Jesus fez com aquele leproso. Mas depois Jesus diz para ele, aqui o texto diz, severamente, com firmeza: não conte nada a ninguém, não conte isso, não conta o que eu fiz a ninguém. Agora veja bem. Bom, certamente Jesus sabia que é impossível não testemunhar essa graça.
porque esse leproso não se sabe o tempo que ele ficou leproso, os anos que ele passou sem o toque de ninguém, sem o olhar de carinho, sem o olhar de atenção, sem uma palavra amiga, só impuro, impuro, pecador, pecador. Aí já vem o pecador, lá vem o impuro. Então, como foi libertador para aquele doente, não somente fisicamente, mas espiritualmente, também se deu essa cura. Então, hoje nós somos chamados a revermos nosso olhar de misericórdia para com as pessoas que nos cercam, para com os doentes, para com os necessitados, para com os moradores de rua, para quem os drogados. Interessante que a minha paróquia hoje é no centro da cidade, no centro do Rio de Janeiro, não sei até onde essa homilia, essa reflexão até onde vai, mas aqui no centro da cidade, na missa diária, eu tenho visto, e é interessante, muitas pessoas mal vestidas, sujas, elas vindo comungar. Talvez se fosse em outro tempo na minha vida, eu questionaria, mas hoje Deus, olha, gente, Deus é maravilhoso, Deus leva você para um ambiente em que você nunca pensou em estar para te ensinar. E eu fico olhando aquelas pessoas, uma ou outra mal vestida, suja, vindo comungar, e fico olhando outras pessoas muito bem vestidas, porque trabalham numa grande empresa aqui do lado da igreja, muito bem vestida, vindo comungar, e a gente fica olhando o seguinte: quantas vezes nós desprezamos alguém maltrapilho e valorizamos alguém que está bem vestido, e na verdade, quem está mais digno de comungar Jesus é aquele que está maltrapilho muitas vezes. Não dá para a gente julgar, não dá para a gente dizer assim, olha, não vou dar comunhão a você porque eu não sei se você está preparado ou não. Não é possível. E hoje eu consigo entender essa dinâmica, eu consigo dar comunhão para aquela pessoa sem a menor sem dúvida de se eu deveria dar ou não. Porque não é a aparência, amado filho, não é a aparência. Nós comungamos com a alma. Não comungamos tão somente fisicamente, mas comungamos com a alma. E que alma que ali que está comungando é digna? Ou que alma que ali está comungando, a começar pelo Padre, está preparado para receber nosso Senhor? Então, quantas lepras nós temos, amados filhos, e quantas vezes nós vamos para a fila da comunhão leprosos, fedendo do pecado que acumulamos na nossa vida. E aquela pessoa que está literalmente fedida, visivelmente maltrapilha, talvez ela esteja mais digna do que o padre, do que qualquer pessoa que lá se encontra. Então, tenhamos cuidado com os leprosos dos dias de hoje, porque nós também podemos estar tão leprosos quanto. Então, que a palavra de Deus hoje seja esse caminho de não julgamento de ninguém. Não julguemos pelas aparências, não julguemos, nos permitamos que Deus seja o único Senhor na vida das pessoas. Nos permitamos que ela se sinta tocada, se sinta acolhida, se sinta amada e não rejeitada. Como Deus tem me ensinado aqui nessa realidade pastoral, como eu tenho aprendido, como é bom viver a gratuidade da misericórdia. Que nossa patrona Santa Faustina nos ensine os sinais visíveis da misericórdia, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero,
nos dê a graça de termos a casa para cuidarmos de sacerdote, onde ela preparar essa casa, onde Maria Santíssima preparar a casa que nós iremos. Que São José, esposo de Maria, nos dê a graça de cumprirmos fielmente a vontade do nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.